Bom dia. Iniciamos neste momento o segundo debate promovido pela ADUFEP entre as chapas concorrentes à diretoria ADUFEP 2016-2018. Vamos receber, representando a chapa 1, o professor Renato Saldanha. Representando a chapa 2, vamos receber o professor Augusto Barreto e o professor Aldísio Costa. As regras, a estrutura deste debate e a composição da mesa foram definidas no dia 31 de maio pela Comissão Eleitoral. Então, dando início, nós vamos ler as regras que foram definidas anteriormente pela Comissão Eleitoral. A vídeo que Regiane foi sobre levar a filha dela, já voltava aí. Então, continuando, dinâmica do debate. Regras do debate. O mediador irá explicar como o debate será conduzido. Um sorteio inicial será realizado para definir a ordem inicial das falas dos candidatos. Neste primeiro bloco, os candidatos terão 10 minutos para a apresentação de suas propostas. Perguntas. Primeiro. Perguntas, primeiro bloco. Candidato pergunta a candidato. A ordem de fala dos candidatos será definida por sorteio. Então, vamos convidar a professora Regiane Dias para compor a mesa, representando a chapa 1. Então, dando continuidade à leitura das regras. Primeiro bloco. Candidato pergunta a candidato. A ordem de fala dos candidatos será definida por sorteio. Os candidatos farão perguntas entre si. Será uma pergunta com tempo máximo de 2 minutos. O candidato responderá a pergunta, tendo até 3 minutos para sua resposta, com direito a uma réplica de 2 minutos e uma tréplica de 2 minutos. Segundo bloco. Plateia pergunta a candidatos. A ordem de fala dos candidatos será definida por sorteio. Nesse bloco, haverá alternância na ordem de respostas. Ou seja, o candidato que responder primeiro um bloco responderá por segundo no outro. O bloco será composto por uma pergunta feita pelos professores presentes na plateia. As perguntas só serão aceitas no formulário com todos os campos devidamente preenchidos, que será entregue antes do início do debate. Cada professor poderá fazer uma pergunta. Serão sorteadas 3 perguntas, tendo o representante da chapa 5 minutos para responder. Esse aqui está funcionando. O restante dos blocos seguirão o mesmo formato. Considerações finais. Será feito um sorteio para a ordem de fala dos candidatos. Cada candidato terá até 3 minutos para suas considerações finais. Então, vamos iniciar o debate com a apresentação das chapas. Quero lembrar os candidatos e pedir que, por favor, eles mantenham e tentem cumprir o tempo determinado, e aos presentes que, em respeito ao tempo constituído para cada candidato, que tentem evitar manifestações. Então, vamos começar com a apresentação. Vamos sortear a chapa que vai iniciar se apresentando. Chapa 2. Quero até mostrar que temos aqui uma bolinha da chapa 2 e uma bolinha da chapa 1. Então, chapa 2, 2 minutos para 10 minutos para a apresentação. Sorteio da chapa 1, né? Bom dia a todos. Meu nome é Augusto. Vamos apresentar a chapa 2, a chapa democrática, plural e combativa. Eu sou do Centro Acadêmico de Vitória, tá? Temos como vice-presidente o professor Edson da chapa do CAC. Então é uma chapa plural
é uma chapa multicampo, tem representante de todos os campos dessa universidade. Nós temos 2 representantes do CA, a professora Luciana e o professor Fernando. Temos representantes do CCB, professor Gilberto. Temos representantes de aposentados, professor Aldísio Costa e professor Sérgio. Também professores dos aposentados do CCS, sim. Uma professora que representa o Centro de Educação na nossa chapa, a professora Fátima, e a professora Fábia, que também é a professora representante do CCS. A chapa plural, democrática e combativa é uma chapa que luta a favor da democracia, é contra o golpe e não tem partido nem dono, nem tem mentor intelectual. É uma chapa que é plural, porque vai seguir pela base, conversando com os professores, dialogando. É uma chapa que representa o plano que os professores querem para essa universidade, representando assim a credibilidade do sindicato, representando assim o diálogo, representando assim a ausência de sectarismo. Então essa chapa é uma chapa que vem com o objetivo de tornar-se combativa de todos os pontos de vista, principalmente da legitimidade da ABFEP. Nosso objetivo de chapa, nosso objetivo é desenvolver e fortalecer a credibilidade da ABFEP perante a categoria, que, como falei ontem, que não tinha nem professor, exceto os envolvidos no debate, para observar o nosso debate. Isso demonstrando bem como está na atual conjuntura a credibilidade do nosso sindicato. O nosso objetivo é fortalecer o sindicato pela base, fortalecer a democracia, lutar por restabelecimento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então esse é o nosso objetivo. E dialogando com os professores. Tá? Sempre dialogando. Então, por isso, nós vamos fortalecer o Conselho de Representantes. Porque o diálogo passa por ele. O diálogo passa pela representação de cada professor e cada departamento dentro da ABFEP. Caso contrário, nós não temos como enraizar na base. Então, por isso, o fortalecimento do Conselho de Representantes é sine qua non na chapa 2. Tá? Que cada professor participe da nossa instituição. E a partir disso, tornar a ABFEP mais legítima, democrática e com credibilidade perante os professores. Aí sim, nós lutaremos a favor da democracia, contra o golpe, sem sectarismo e sem nenhum grau de ausência de diálogo. Com assembleias maiores, isso é o nosso objetivo. Eu vou passar a palavra para um fundador do ANTES, fundador desse sindicato, o professor Aldísio Costa, para complementar a fala, que é assim que nós trabalhamos em relação à pluralidade. Bom, pessoal, uma das questões que eu gostaria de reafirmar aqui é o que está escrito no nosso programa. Então, compromisso forte na defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. E do ensino da pesquisa de excelência, sem fugir dos demais interesses dos professores ativos e aposentados. Eu sou aposentado. Um das coisas que nós temos mais visto aqui nos últimos tempos é a perda dos direitos dos aposentados. Eu chamo muito a atenção nisso. Nós já estamos aposentados perdendo direito. Mas quem está na ativa também está perdendo. E é preciso a gente ter uma luta contínua, constante, incansável, em defesa da economia salarial, ativa e aposentada, e em defesa dos direitos dos professores da Universidade Federal. Se nós não fizermos isso, nós temos agora um risco enorme, que é a mudança de carreira. Um projeto que ontem à noite, que ninguém nem sabe como é que foi aprovado no Congresso, Não sei como é que vai ser agora. Bom, então eu queria chamar a atenção disso, porque como é que nós vamos tentar travar essa luta? Esse aqui é um elemento importante. Nós não podemos travar uma luta dessa com auditório, numa assembleia, contando com meia dúzia de pessoas. Só vai ser a luta forte se tiver uma unidade
faz a participação. Não é dizer, olha, eu tenho uma assembleia e a assembleia é um órgão de deliberação e vamos deliberar aqui, não. Primeiro eu tenho que informar e debater o que é que vai ser deliberado. O professor tem que ir para a assembleia sabendo como é que vai ser, o que é que vai ser discutido. Não é preciso botar aqui que quando isso é feito, enche. O auditório fica lotado. Quando nós vamos discutir aqui greves, o auditório fica lotado para definir a greve, porque não pode ser deliberado por meia dúzia de pessoas. E não é só ouvir o que é associado ao sindicalizado, não. Nós temos que ouvir professores sindicalizados e não sindicalizados. Por que isso? Porque é preciso que não esteja sindicalizado se sinta motivado a participar do sindicato. E nós vamos fazer uma campanha intensa para que aqueles que não estão hoje dentro do sindicato e que constituem uma parcela significativamente grande daqueles que estão recentemente ofertados, para que eles compreendam o papel do sindicato, compreendam o papel deles dentro do sindicato e comecem a entender que esse sindicato faz parte da vida da universidade. Vamos tomar um exemplo agora. Acaba de ser extinto o Ministério da Ciência e Tecnologia. Que prejuízo vai trazer essa extinção para a universidade? Este é um tema que nós vamos ter que aprofundar aqui dentro. Qual vai ser a função dessa universidade dentro da extinção de um ministério tão importante para a vida da universidade e para a autonomia do país de educação? Porque não há nação autônoma e independente se ela não tiver geração de conhecimento, se ela não tiver inovação tecnológica. E esses elementos são extremamente importantes que eu debati aqui na UFEC, até porque não tem que levar um problema para a reitoria e dizer, olha, reitor, nós temos que discutir esse assunto. A reitoria não pode ficar calada, ela tem que tomar posição. Não é só o sindicato, a universidade como um todo tem que tomar posição. Nós não podemos ficar nesse parado e que muita gente nem sabe ainda que foi extinto o Ministério da Ciência e Tecnologia. Como é que vai ser o financiamento da pesquisa? Como é que vai ser o financiamento da extensão? E tantas outras questões que interessam a universidade. Onde foi extinta uma secretaria do MEC que era responsável pela alfabetização. O país que não precisa mais cuidar da alfabetização, acabou esse problema do país, eu não sabia. Mas é preciso que a população saiba. É preciso que veja quais são as questões maiores que estão sendo travadas hoje, que interessam à sociedade civil, que interessam à universidade, que nós temos corresponsabilidade nisso. E nós vamos discutir. Porque este aqui, eu digo que a universidade é o por excelência um centro de debate de ideias. É responsabilidade da intelectualidade da universidade debater as ideias, tomar posição, interagir com a sociedade civil e ver como é que essa universidade pode contribuir cada vez mais para isso. Eu vi agora o presidente da Petrobras dizer que a Petrobras tem que perder parte do seu petróleo. Mas qual é o país do mundo que não quer petróleo? Nós dois temos que a Petrobras é extremamente importante no desenvolvimento do Brasil. E como é que vamos dizer agora que a Petrobras tem que entregar o nosso petróleo universal para as multinacionais? Isso significa perder a capacidade de investimento, perder a capacidade de autonomia do Brasil. Isso tem que ser discutido até porque aqui nós temos um grande laboratório de estudo da questão do petróleo, da questão do subsolo. Então, a universidade tem que estar presente nesse debate. Ela tem que estar, a UFEC tem que ser protagonista do debate. Tem que ser o protagonista da convocação para o debate que é importante para a defesa da educação. Chapa 1. 10 minutos para a apresentação da proposta. Queria saudar todo mundo, bom dia a todos que estão aqui presentes, bom dia aos membros da mesa, minha companheira. Primeiro eu queria começar saudando a plateia, dizendo que estou muito feliz de poder estar aqui. Realmente a Chapa 1 é um momento de muita felicidade para a Chapa 1 poder debater publicamente as ideias, os projetos que a gente tem, as duas chapas têm para o sindicato, para o próximo biênio, para a universidade, para todo esse processo. Esse continente, essa conjuntura é difícil. Acho que é importante a gente, eu discordo um pouco quando o professor diz da ideia de que o mais importante são os debates no departamento. Infelizmente a gente sabe que a prática
vezes é a prática do boato, é a prática enfim, da discussão menor, que não politiza, que não qualifica o debate. Eu acho que o nosso, ao brigar tanto para que houvesse debate, o interesse da Chapa 1 era realmente politizar, qualificar esse debate com a base. Essa acho que é um compromisso desse grupo que não foi fundado, não começou ontem. Esse grupo não se juntou, esse coletivo que eu represento aqui, tenho orgulho de representar aqui na frente, não é um coletivo de ocasião, que a gente se juntou para mais uma disputa eleitoral ou um projeto de poder. É um coletivo que já vem conversando, dialogando, politizando, pensando a universidade há pelo menos 4, 5 anos. Sabe? Esse coletivo que vai acumulando e agora se apresenta aqui para uma disputa eleitoral, entendendo que ela não é o fim nela mesma, entendendo que o mais importante aqui não é simplesmente a tomada de poder de uma entidade ou algo parecido. A gente tem, na verdade, uma concepção de universidade que a gente defende, vem defendendo não só no discurso, mas na prática ao longo desses 4, 5 anos. E essa concepção, dentro dessa concepção de sindicato, de universidade, há um papel fundamental do sindicato que a gente vem aqui defender. E é por isso, essa é a motivação que nos faz apresentar, então, a nossa candidatura da Chapa 1, atendendo forte para esse biênio que se inicia em 2016 e 2018. Pensando nisso, acho que é importante a gente localizar também que os problemas da universidade brasileira não começaram no dia 17 de abril. Acho que a gente precisa ter muita clareza nisso. Sabe? Os problemas que a gente enfrenta, os ataques aos trabalhadores, não começaram no dia 17 de abril. É óbvio que a gente tem a clareza de que o que foi regimentado ali foi um golpe, que a gente denuncia esse golpe. A Chapa 1 denuncia que houve sim um golpe institucional e que a gente precisa sim se posicionar a favor da democracia, que é uma conquista histórica dos trabalhadores brasileiros. E muita gente morreu para que a gente pudesse sim ter democracia, que a gente pudesse sim ter sindicatos, que a gente pudesse sim ter partidos. Isso é uma conquista histórica dos trabalhadores brasileiros que a gente veio sim defender. Agora, isso é diferente de ser cego às críticas e os ataques que já estavam colocados antes desse governo, sabe? Antes desse governo golpista do Temer. O que foi aprovado ontem, foi citado pelo meu colega, na verdade, antes de ontem, na madrugada, a reestruturação da carreira docente, por exemplo, que decreta o fim na prática da dedicação exclusiva, foi isso que foi aprovado dia 2. Né? A dedicação exclusiva agora ela está igualada a 2 vezes, financeiramente a 2 vezes a 20 horas. O que é isso? Ou seja, a gente não é mais dedicação exclusiva, a gente é 40 horas. Na prática, acabou a dedicação exclusiva na universidade. Isso já completando um pacote que já vinha com um marco civil, um marco de ciência e tecnologia, que liberava o professor para trabalhar 416 horas fora da universidade para iniciativa privada. Ou seja, é esse pacote que a gente precisa entender a totalidade. Isso vem acabar com a dedicação exclusiva. Agora, é preciso dizer que isso foi aprovado anteontem, mas isso foi proposto pelo governo Dilma. Tem que ter clareza nisso. Os ataques não começaram ontem. Os ataques não começaram no dia 17. Tá? Então, acho que essa primeira a oportunidade do debate é fundamental para a gente deixar claras as nossas diferenças, que há uma diferença de projetos aqui, a diferença de concepção aqui, e precisam ficar claros para qualificar o debate, para que os professores possam escolher com qualidade, com consciência o que está escolhendo para esses próximos 2 anos. Então, acho que esses pontos são iniciais. É fundamental nesse processo que a gente pense também a nossa organização nacionalmente. Eu acho que espero que a gente venha debater isso aqui também, porque é óbvio que a BUFEP não é uma ilha. A BUFEP não é uma seção sindical do Andes. A gente precisa pensar aqui a concepção de sindicato nacional que a gente defende. Espero que esse debate possa vir à tona para a gente poder esclarecer sobre isso também. É importante a gente pensar como nos posicionamos frente às mudanças que estão colocadas para a universidade e para a educação de um modo geral no Brasil, desde a questão do financiamento, que é
aí é preciso pensar que a crise da universidade ela tem duas facetas. Uma faceta mais aparente, mais evidente, que é a faceta do financiamento, né? Desde 2014 isso é muito evidente, a gente tem cortes no financiamento da universidade e já ocasionam atrasos do pagamento dos trabalhadores terceirizados, cancelamento de editais, 75% do corte na pós-graduação. Isso afeta diretamente o trabalho do professor, da professora, sabe? A gente precisa estar atento a essa questão do financiamento, mas há também uma crise de projeto de universidade. Há uma tentativa de amesquinhamento da universidade, sabe? De redução da universidade, é um mero escolão de terceiro grau que a gente precisa estar atento e forte para combatê-lo. A gente precisa entender esse processo, qualificar nosso discurso, sabe, como professores que somos, entender a fundo quais são os interesses por trás desse projeto para a gente conseguir resistir a ele. Deixa agora Regina, minha companheira, falar também. Bom dia a todos e a todas. E o meu carinho especial para Eulália. E ontem a minha filha olhou para mim e perguntou: por que a senhora está atrás do sindicato enquanto eu estou com problemas? Inclusive eu a trouxe hoje. E aí eu olho para a Eulália e ela me dá a resposta: porque eu luto por um mundo mais justo e mais humano. Porque eu luto porque eu ainda consigo me indignar e muitas pessoas não o fazem ainda. Estou aqui na chapa 1 porque eu acredito nas pessoas que compõem essa chapa. São pessoas que historicamente vêm lutando em prol de um sindicato autônomo, de um sindicato que luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Assim é que a nossa primeira proposta é lutar pela autonomia do sindicato frente a partidos, governos, reitorias e créditos religiosos. E é por isso que a gente está aqui. Uma outra proposta que nós temos é lutar veementemente contra o PL 257/2016, que vai ferir frontalmente a nossa carreira. Eu estou aqui porque eu luto contra o FUNPRESP, contra a Previdência, que inclusive houve um debate muito interessante com o Paulo Rubens, quarta-feira passada, né, explicando que a Previdência, na realidade, ela não traz prejuízo. Na verdade, o governo sempre traz para a gente engodos. Quem quiser ter maiores informações, leia a tese da Denise Gentil, que ela faz toda uma explicação do que ocorre realmente na Previdência. Estamos aqui porque nós acreditamos em lutar em defesa dos aposentados pela paridade. E nós não estamos aqui dizendo que vamos fazer isso e fazer aquilo, não. Porque o sindicato tem o papel de lutar, de se contrapor. E é isso que a ADUFEP, a nossa chapa, está pretendendo. Só para lembrar vocês, ontem, 2 de junho, o Ministério da Educação extinguiu a SECADI, a Secretaria da Diversidade, né? Exonerou 31 cargos que faziam parte do Fórum da Educação, né? Inclusive, né, o PL 4251 já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, nós precisamos de enfrentamento, porque esse PL vai aprofundar ainda mais a nossa carreira. É por isso que a nossa chapa está aqui, para apresentar para vocês possibilidades de enfrentamento, porque o que está se desenhando no cenário nacional é complexo demais. Nós somos sim contra o golpe. Agora a gente não pode deixar de dizer que sim, que o governo anterior também atropelava e deu bastante enfrentamento aos trabalhadores. E nós defendemos um sindicato classista que vai defender única e exclusivamente os nossos direitos, os direitos dos professores da educação superior. Para isso, estamos filiados ao Sindicato Nacional, um sindicato autônomo, independente, que nunca deixou de lutar pelos nossos direitos, que sempre esteve à frente das batalhas. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer para vocês que precisamos estar com o ADUFEP em 2016 e 2018, atenta e forte. É isso. Obrigada, professores. Vamos iniciar, então, o primeiro bloco de perguntas, que se constitui em perguntas entre os candidatos. Então, eu vou sortear a primeira chapa a fazer perguntas. Cada chapa terá direito a fazer uma pergunta. Nós vamos sortear a primeira, que irá responder, e depois, a que não foi sorteada fará a pergunta. Vamos ver então quem será a primeira chapa a fazer a pergunta. Chapa
1, 2 minutos para fazer a pergunta. Dando continuidade, então, a gente colocou no debate, que é um debate difícil, uma conjuntura extremamente difícil, que é a ideia de que o orçamento, ou os direitos dos trabalhadores não cabem mais no orçamento. É isso que está colocado. Né? Não cabe, a democracia não cabe mais no orçamento. Há um desmonte, um ataque frontal à democracia. E qual que é o instrumento de defesa fundamental para os trabalhadores se defenderem seus direitos, defenderem as suas conquistas históricas? Me parece que o sindicato é esse espaço. E é isso que a gente está discutindo hoje, a concepção de sindicato que a gente deseja. Para isso, a pergunta que eu faço para os colegas da Chapa 2 é exatamente essa. Qual a concepção de sindicato nacional que vocês defendem? Sabe? O que a gente defende? A gente vê reiteradamente durante a campanha críticas ácidas ao ANDES, críticas, enfim. Mas qual é a concepção, portanto, que é defendida pela Chapa 2? Obrigada, professor. Chapa 2 tem 3 minutos para responder a pergunta. Reiterando novamente o nosso comentário, a nossa concepção de sindicato nacional e a defesa do transigente, da democracia do ANDES, é sine qua non na Chapa 2. Por esse motivo, nós colocamos 2 fundadores do ANDES. O que nós não defendemos é o sectarismo da diretoria do ANDES e teremos e continuaremos a ter um posicionamento crítico da diretoria do ANDES. É isso que nós não defendemos. Nós não estamos aqui criticando o ANDES, porque o ANDES somos nós, professores. Nós defendemos um sindicato que tenha representatividade na base, que seja legítimo perante os professores, que tenha uma votação expressiva, não 9,8%, que de fato saiba o que a categoria docente deseja. O sindicato é o sindicato dos professores, é o sindicato que tem que representar os professores. Isso é o que nós queremos como projeto de sindicato nacional. Por esse motivo, nós colocamos 2 fundadores desse sindicato nacional, com o objetivo de tornar o ANDES voltar a uma credibilidade que ele já não tem mais. A crise de representatividade que a atual diretoria do ANDES passa é enorme e é inegável. É inegável do ponto de vista eleitoral, é inegável do ponto de vista das suas políticas, que não representa a maioria do que os professores estão querendo. Esse sindicato é sindicato de luta de carreira docente, é luta de docente, é luta de professor. Temos que ter um projeto nacional, temos que defender uma conjuntura, mas não podemos esquecer que é um sindicato de professores. Não é a luta aqui, não é a luta estudantil. A luta aqui não é fazer a segmentação, temos que unir junto com a categoria, andar junto, mas não podemos desatrelar que o objetivo nosso é a docência, são os professores das universidades. O ANDES, o Sindicato Nacional, há um bom tempo não consegue representar o que a categoria está solicitando ele. Isso pode observar nos congressos do ANDES. A manobra que a diretoria do ANDES faz para aprovar TRs, para colocar, infiltrando pessoas para nem sequer ter a capacidade de concorrer no ato democrático como nós aqui. Isso não é um sindicato que representa os professores. Isso a Chapa 2 terá um posicionamento crítico, continuará a ter um posicionamento crítico. Nós nunca seremos contra o ANDES, nós somos a favor. Mas o ANDES que representa a categoria pela base, que escute a categoria e que entenda o que a categoria quer. Obrigada. Chapa 1, 2 minutos para a réplica. Bom, primeiro, assim, importante saudar que pelo menos no discurso a Chapa 2 se coloca a favor do ANDES. Eu acho que isso já é um avanço, né? Sabendo que a última vez que esse grupo político, por exemplo, esteve à frente da UFEP, ela simplesmente suspendeu de forma autoritária e sem
consulta nenhuma base por pagamento ao ANS. A gestão atual, é muito importante dizer isso, deixar isso registrado, herdou da gestão anterior uma dívida de mais de R$200 mil com o ANS, porque não fazia os repasses necessários. É dessa forma que a gente quer construir o sindicato forte nacionalmente. A coerência entre discurso e prática se constrói dessa forma. Acho que a gente precisa pensar e refletir sobre isso. Quando o colega veio dizendo que houve infiltrados ou há manobras, é importante também que não sejamos levianos, e que se estamos afirmando algo tão sério aqui, é preciso provar, né? Eu acho que não é bem dessa forma que a gente vai construir um sindicato forte e legítimo. Por exemplo, quando a gente se posiciona pela democracia, a democracia não é algo abstrato, a democracia se dá na concretude, sabe? Então a gente defende a democracia, defendeu também a ordem democrática no governo federal, também defender a ordem democrática do sindicato. O PROIFES assina acordos com o governo sem consultar a base. Isso é importante ficar registrado, sabe? E o ANS sempre consultou a base para todos os acordos. O ANS é o único sindicato, o desafio que alguém aponte o sindicato nacional maior do tamanho, da envergadura do ANS, que faz sua eleição direta pela base da sua diretoria. Agora, dizer que isso não é legítimo, o que é? Regimentar um golpe dentro do ANS? Então a gente é golpista, lá no governo federal essa ordem democrática é uma e aqui no ANS não serve? Eu acho que isso é Obrigada, golpismo. professor. Chapa 2, tem 2 minutos para a pergunta. Professor, representante da chapa 1, não precisa dizer legal, professor, chamando o colega seu do departamento leviano, autoritário, porque a Leviano foi a atual diretoria que está no site chamando o presidente Leviano. Não foi sequer, professor, o grupo político, não foi parado de pagar. O atual grupo político que apoia a chapa 1, que não quis pagar. Inclusive, o seu posicionamento na chapa, aqui, elogiando a tesouraria do atual sindicato. E fui tesoureiro e saí. Coloquei as contas em dias. Deixei o sindicato com tudo pago. Nunca deixei de pagar o ônibus. O senhor elogia. A única coisa da gestão atual que foi fato importante e bom está aqui, no seu plano de trabalho. Então, eu não sou leviano, não sou deputado, não quis passar por cima, professor, do conselho, não quis passar por cima do conselho de representante da comissão eleitoral. Não desrespeitei no aposentado desse sindicato como o senhor desrespeitou. No dia em que o senhor entregou o ofício. Então, leviano, do ponto de vista da chapa 2, não sou eu. Não seja deselegante, o senhor é um professor dessa universidade. Respeite os seus colegas. Tenha uma postura coerente como professor. Isso não condiz com a realidade. Mentiroso, irresponsável, como o senhor falou ontem, não sou eu. Porque os planos aqui estão aqui, eu mostro qualquer um, professor. Então, acho que quem está sendo leviano nesse momento não é o professor Augusto. Então, tenha cuidado com as suas palavras. Os processos na justiça, nesses sindicatos, estão lá. E o senhor, professor, tenha muito cuidado, porque isso é fato, está lá. Então, cuidado com a questão de leviandade, porque eu não estou fazendo isso. Obrigada, professor. Então, consequentemente, encarar a pergunta agora. A chapa 1 será a chapa 2. Chapa 2 tem 2 minutos para fazer a pergunta. Bom, a pergunta é, entendendo que eu fui representante do Centro Acadêmico de Vitória no Congresso da Estatuinte, eleito democraticamente pelos trâmites do processo da Comissão Eleitoral, que inclusive o professor Ulisses foi representante da Comissão Eleitoral na Estatuinte, e foi eleito democraticamente pelo meu centro para representar todos os professores, todos os meus centros. São quase 200 professores. E assim representei e defendi veementemente o que os professores solicitassem que eu defendesse. Entendendo que o processo da Estatuinte é hoje real na universidade, gostaria de saber qual é o posicionamento
posicionamento da Chapa 1 em relação ao estatuto da universidade? Chapa 1 tem 3 minutos para responder a pergunta. Considerando que a Chapa 1 luta e continuará lutando sempre pela democracia, acreditamos que foi aprovado, o senhor bem sabe que foi aprovado, já era para ter sido homologado pelo Conselho da Reitoria. Né? E infelizmente isso não ocorreu. Tanto assim é que já vivenciamos vários processos de luta em prol e defesa do Estatuto que foi aprovado, por qual o senhor fez parte da comissão. E eu acredito que, se assim o fez, consequentemente também o aprovou. Né? E nesse sentido, era preciso que também estivéssemos conosco na luta para que ele fosse homologado. Então, o nosso funcionamento é que o Estatuto que foi aprovado pela comissão, pela Constituinte, deveria já ter sido homologado. Né? E nós continuaremos a defender a homologação desse Estatuto, uma vez que ele foi discutido, que ele foi trabalhado por todas as questões. Um dos argumentos é que a nossa LDB, em um dos seus artigos, coloca que o Estatuto tem que ser, não é para ser praticado. Só que a gente sabe que, historicamente, as mudanças nas políticas, elas só ocorrem com muita luta. E é por isso que nós continuaremos a defender a homologação do Estatuto que foi aprovado na comissão, tal qual ele foi encaminhado. Nós continuaremos em defesa dessa luta. Acho que é importante a gente pensar isso. A gente está discutindo concepção. A gente não está discutindo aqui simplesmente, enfim, uma ação específica, se vai ter um convênio, ou como vai ser a gestão, qual é a água mineral que vai comprar, ou qual a marca do café. A gente está discutindo concepção de significado. E concepção democrática, ela se constrói com práticas realmente, não apenas no discurso. A pluralidade precisa aparecer não apenas no discurso, mas aparecer nas práticas concretas. É importante a gente acompanhar e comparar nesses últimos anos as práticas. Essa é a importância também da gente poder estar nesse momento. A democracia na universidade hoje passa também pela homologação do Estatuto, como um importante instrumento de democratização das decisões. No momento de corte como esse, é preciso democratizar a decisão de aonde vai cortar, por exemplo, como vamos resistir, o que vai mudar, o que não vai mudar. Eu acho que o Estatuto funda uma nova relação na universidade que é importante, e a gente defende sim, sem se atropelar os processos aprovados. Obrigada, professor. Chapa 2 tem 2 minutos para réplica. Bom, pessoal, em relação à conquista, a gente entende que direito se conquista ao longo da vida e a luta tem que ser permanente. E nesse processo de luta é necessário que haja democracia. Democracia que significa ouvir todos, inclusive as minorias. Nesse processo que eu estive na comissão do Estatuto também, e mais do que isso, eu passei aqui 8 meses com um grupo de professores dessa universidade trabalhando no projeto do Estatuto, discutindo com profundidade a questão do Estatuto e formulando um projeto de Estatuto que a Evelina na época rejeitou de saída, porque ele representava avanços democráticos e importantes de implante na universidade. Nós temos que continuar fazendo isso. Nós temos que continuar debatendo como é que nós queremos esse Estatuto na universidade. Isso é extremamente importante. Nós não podemos deixar o Estatuto lá parado. O projeto vai aprovado no Congresso está parado.
informação. Eu não conscientizo ninguém, as pessoas têm que se conscientizar. Agora, a sociedade tem que ter informações. Eu tenho que dar informações necessárias para que as pessoas tomem posição. Eu não posso impor a minha posição. Eu tenho que ouvir a diferença da diversidade. Porque nesse processo que vai contribuir para o debate para um novo estatuto. Chapa 1, tem 2 minutos para a tréplica. A gente precisa entender também sobre essa questão quais são os entraves, quais são as dificuldades para se ter uma universidade mais democrática. E aí a gente precisa olhar de fato para a crise, para a totalidade, para a crise que há, uma crise econômica mundial, sabe? Onde direitos, a democracia vem sendo atropelada. Por exemplo, a gente vê o caso da Grécia, onde a população decide algo por plebiscito e o governo toma uma medida contrária na semana seguinte. A gente vê o caso da França, uma democracia histórica, onde agora, por decreto, se atropela os direitos trabalhistas. E a gente vê o golpe no Brasil acontecendo dentro dessa lógica de que a democracia não interessa. O divórcio está dado. Se algum dia houve um casamento entre democracia e capitalismo e o grande capital, esse divórcio já está dado agora. Não comporta mais. A crise atropela a democracia. Isso acontece aqui também quando há uma mudança como eu disse, o ataque à universidade não é apenas um ataque financeiro, é também um ataque no projeto. Quando a gente quer submeter a questão à universidade aos ditames do capital, aos ditames do mercado, não que a gente não tenha que dialogar com o mercado, é preciso dialogar, mas com uma postura autônoma. Sabe? Então, quando a gente submete a universidade aos ditames do mercado, quem paga a pesquisa, quem paga a banda escolhe a música, não tem mais espaço para a democracia. Como é que a gente vai definir os rumos das pedras se a gente não consegue mais, se a gente tem que atender o que estava fora, o capital que vem aqui e investe? Então, o entrave para a democracia é a privatização da universidade. O entrave para a paridade é a privatização da universidade que está colocada. Então, sim, defendemos o diálogo sempre com a base, mas defendendo a democracia e a paridade já. Obrigada, professores. Então, nós terminamos agora o primeiro bloco de perguntas. E vamos iniciar o segundo bloco, que se constitui em perguntas com a participação da plateia. As perguntas foram depositadas nesta urna, que está aqui à nossa direita. Eu peço que alguém me ajude com a urna. E nós vamos sortear a primeira chapa a responder. Primeiro sorteamos a primeira chapa que vai responder e depois vamos sortear a primeira pergunta. Serão 3 perguntas feitas pela plateia. Vou sortear primeiro quem vai responder. Chapa 1 será a primeira a responder a pergunta, mas as 2 chapas responderão. Então, as perguntas devem ser direcionadas às 2 chapas. Agora eu vou sortear a primeira pergunta. Vamos fechar um pouquinho, então. Lembrando que cada professor presente só pode fazer uma pergunta, por isso deve estar identificado. Primeira pergunta. A pergunta é do professor José Luiz, DMPSE. Qual a opinião das chapas sobre a Lei 12.638/13, que dispõe sobre a carreira docente? Repetindo. Qual a opinião das chapas sobre a Lei 12.638/2013, que dispõe sobre a carreira docente? A chapa 1 tem 5 minutos para responder a pergunta. Bem, a nossa posição é contra essa lei. Inclusive, a greve de 2012 perdurou durante 4 meses, justamente porque a leitura que o ônibus fazia na ocasião, como nós aqui também da DUFES, tínhamos inclusive o comando de greve local
como assim o é. Por exemplo, nós não temos steps, não há uma diferenciação entre as diversas fases da carreira. Os aposentados também foram ainda mais prejudicados. Agora, para um certo grupo, ela tem a questão do titular, O titular hoje, ele pode também ser na carreira. Só que acaba ficando como já o que era estabelecido. Também a carreira prejudicou, tem umas diferenças significativas em relação à RT. Eu acho que o Guilherme ele teria bem propriedade para mostrar isso. Se nós observarmos, os adjuntos eles têm uma diferença significativa. E tem adjunto, inclusive, que não teve aumento com essa lei. Além do mais, fragiliza a dedicação exclusiva, porque a partir dela, alguns professores poderão ter liberação de sua carga horária. Enfim, é uma lei que trouxe muitos prejuízos para a nossa carreira e que hoje, com a CIA, o PL 257 for aprovado, estamos correndo risco, inclusive, porque está estabelecido que nós temos a gratificação por titulação. É uma gratificação. E nós, na ocasião, também lutávamos para que tivéssemos apenas o salário. E gratificação pode ser retirada a qualquer evento monetário e tudo mais. Isso ocorreu em Portugal, isso ocorreu na Espanha, isso ocorreu na Grécia. Não sei se vocês têm conhecimento desse fato, porque a partir do momento que a situação econômica tem um problema, a maioria que vai pagar por isso são os funcionários públicos. Tanto é que a 257 ela é bem forte em relação a isso. Tudo bem que não está especificando que será retirada a RT, mas a partir do momento que ela coloca que se houver necessidade, terá que fazer uma redistribuição, a vinculação é o quê? A nossa RT. É importante a gente pensar isso enquanto, mais uma vez, trazendo a questão da carreira, a questão trabalhista, ela também parte do entendimento, de uma concepção da universidade. Durante muito tempo, o Fernando Henrique tentou atacar o tripé da universidade, a ideia da pesquisa, ensino e extensão. Queremos dizer que professores que iam fazer pesquisa e professores auleiros. O Fernando Henrique tentou atacar isso e não conseguiu. Mas no projeto foi isso que foi fazendo aos poucos o governo do PT. Como, por exemplo, olha só, historicamente, como era a nossa carreira? O professor de 20 horas ganhava X, o professor de 40 horas ganhava 2X, e o professor de dedicação exclusiva ganhava 3X, como se fosse 60 horas. Essa PL de 2013 e agora a PL que foi aprovada ontem completam o assassinato da dedicação exclusiva. O fim da dedicação exclusiva quando ela iguala a dedicação exclusiva a 2 vezes o salário das 20 horas. Então, na prática, a dedicação exclusiva acabou. Ela começou a ser atacada lá quando acabou o STEP, acabou a lógica da carreira. Havia uma lógica ordenada, 5% aqui, 2% ali, enfim. Isso foi desestruturado, foi substituído por uma tabela de vencimento. O que foi aprovado ontem é mais uma tabela de vencimento, que não tem nenhuma lógica. Na passagem de nível para a classe, enfim, a criação da classe associada, que foi em 2007, foi para atacar os aposentados. Porque os aposentados que se aposentaram como adjunto 4 não recebem mais como associados, e é 25% que é a diferença do adjunto 4 para o associado 1. Isso aí, os aposentados que se aposentaram em 2007 tiveram uma perda enorme. São ataques que é preciso resistir a tempo e forte. Obrigada, professor. Chata 2 tem 5 minutos para responder a mesma pergunta. Bom, a lei de carreira, ela foi aplicada em 2013, e é uma lei que teve avanços e teve retrocessos. Infelizmente, não houve mobilização na base para discutir veementemente a lei e barrar os retrocessos. Mas teve avanços sim. A titulação do professor, a progressão para o professor titular deixa de ser um concurso à parte, passa a ser
progressão vertical. Isso é um avanço, temos que reconhecer. Então, a RCS e a tentativa de preparar a RCS também é outro avanço. Teve um avanço na carreira do EBTP. Tá? Então, teve avanços. Redução da classe de professor auxiliar, que eram 4 classes, vira 2. Então, isso foi avanço. Tá? Acho que a gente tem que ler a lei de carreira, porque são sindicatos de professores. E assim discutir profundamente o que de fato interessa os professores. Não ficar na macropolítica, porque aqui também a gente tem que discutir carreira. E a lei teve retrocesso, teve avanço. Retrocesso deve ser combatido. Retrocesso deve ser fortalecido. O Antissindicato Nacional, como fortaleci quando foi conselheiro, como foi diretor, participei de todos os seminários que pude, participei dos congressos, mandei texto, mandei TR. Isso sim é fortalecimento e luta do Sindicato Nacional. Né? Não é só discurso, foi prática. Então praticamos esse fortalecimento. Praticamos os debates e praticamos o retrocesso na lei de carreira. Então, isso não ficou apenas no discurso teórico, mas sim no pragmatismo das atitudes, enquanto fui diretor e conselheiro desse sindicato. E isso é o que nós vamos fazer também, enquanto a Chapa 2. Tá? Então, por isso, nós temos que entender que a lei de carreira foi uma lei importante e que vamos lutar veementemente contra o retrocesso da lei. Isso é fato. Não estou aqui dizendo que não vamos criticar o atual governo. Tem o governo anterior. O atual governo, ele é um governo legítimo. Até o presente momento, o Antissindicato Nacional, a diretoria, nem sequer se posicionou se vai dialogar ou não com o atual governo. Então, nós não somos a favor do diálogo com o atual governo. É um governo que não representa nada, representa só o retrocesso da época do ultraliberalismo. Então isso nós não podemos aceitar. Então temos que discutir a carreira nas bases, nos departamentos. Então não dizer que não precisamos discutir no departamento com os professores é muito complicado. Precisamos discutir sim com os professores. Os professores são politizados sim nessa universidade. Todos eles. É isso que a Chapa 2 entende. Que isso não é uma construção de um sindicato democrático pela base. Os professores têm lado, têm posicionamento político. Tá? Pode ser discordante da Chapa 1, pode ser que discorde. É isso que a gente entende que não vai acontecer na Chapa 2. Vamos discutir, vamos dialogar, dependendo do posicionamento político de cada professor. Dizer que professores da universidade não merecem o debate do departamento para discutir plano de carreira ou qualquer assunto dessa universidade não é um posicionamento adequado na Chapa. Isso não vamos fazer. Vamos discutir lá, vamos discutir na base, nos departamentos, o professor vai entender o que é a carreira, se posicionar. E aqui sim, está nesse auditório lotado para participar das atividades e assim dar seu posicionamento. É isso que a Chapa 2 entende sobre carreira. Então, carreira, vamos reativar o GT de carreira desse sindicato que foi desativado. Vamos reativar os GT, todos os GTs que nós podemos ativar, vamos ativar. GT de carreira, GT de formação, GT de aposentado. Vamos tratar os aposentados como deveríamos tratar. É parte integrante da história dessa universidade e parte de construção para uma melhor carreira para os professores novatos. Eu sou professor novato. Eu sei qual é o problema. Vamos lutar contra todos os PLs, PEC ou qualquer outro projeto de lei que tira o direito do trabalhador. Somos contra um monte de projeto de lei. Eu não vou ao 257. São vários projetos de lei que foi instituído por esse governo legítimo, por os governos anteriores. Nós vamos explicar agora uma crítica com capacidade de diálogo, uma crítica sem sectarismo. É isso que a gente quer. Tá? A gente não quer dizer que o professor não merece o debate no departamento. Isso nós não queremos. A gente não quer assembleia de 14 professores, instituição de greve, etc. Obrigada, professor. Então vamos dar sequência e sortear a segunda pergunta. Conforme as regras, quem responderá esta pergunta será a chapa que não foi sorteada na primeira pergunta. Então, a chapa 2. Segunda pergunta.
Departamento de Antibióticos. Qual o compromisso de cada chapa em relação à manutenção do jardim? Vão manter o jardim ou não? Ou vão acabar de destruir, como fez a atual diretoria? Este jardim não tem dono. Ele é de todos os sócios. Portanto, mantê-lo bem conservado é obrigação da ADUFEP e não da Prefeitura da UFPE. Eu vou repetir a pergunta. Qual o compromisso de cada chapa em relação à manutenção do jardim? Vão manter o jardim ou vão acabar de destruir, como fez a atual diretoria? Esse jardim não tem dono, ele é de todos os sócios, portanto, mantê-lo bem conservado é obrigação da ADUFEP e não da Prefeitura da UFPE. Então, consequentemente, como a chapa 1 respondeu a primeira pergunta, quem responderá a segunda pergunta primeiro será a chapa 2. 5 minutos para responder a pergunta. Juliana, realmente é uma pergunta importante, porque muitas vezes a gente não pensa no bem-estar coletivo. Né? E um ambiente saudável é extremamente importante para a felicidade. Um ambiente bonito, que a gente chega e se sinta bem, já ajuda bastante. E você sabe muito bem que nós fomos sempre defensores desse jardim. Por 3 razões. A primeira, porque nós entendemos que o jardim, ele é um patrimônio da UFPE desde que foi criado. Você é uma pessoa que foi protagonista desse jardim. Né? Segundo, porque nós entendemos que a gente tem que cuidar do local, do lazer, que o pessoal que vem para cá vai ver se sentindo bem, porque muitas vezes chega nos prédios da universidade e encontra muito mato e fica achando ruim. Mato está verde no inverno e está seco durante o verão. E fica um ambiente extremamente feio. Essa é a questão. Né? Então, esses 2 elementos são extremamente importantes. E o terceiro? O terceiro é extremamente importante. Porque quando nós pensamos em jardim também, nós precisamos de ocupar o espaço que era nosso. Porque todo espaço que não é ocupado por quem pertence é ocupado por quem não lhe pertence. E nós dizemos, olha, esse espaço é nosso. Nós temos que cuidar do espaço que é nosso, para que amanhã não venha a gente dizer, olha, ninguém tomou conta, ninguém ocupou, e vem toda a gente de novo. Porque nós já tivemos outros espaços ali daqui a perto, e depois a diretoria tomou, porque nós não ocupamos. Não foi só um, não, foram 2. Ao longo da nossa história, 2 espaços foram retomados. Então, nós temos que cuidar, porque esse é um patrimônio da UFPE. Certo? Então, nós precisamos deixar esse jardim cada vez mais bonito. Cada vez que todo docente chega aqui, se sinta bem e diga, olha, a universidade devia cuidar do seu patrimônio, como a UFPE cuida do patrimônio. Então, esse elemento não é por acaso, é um exemplo que pode mostrar para a universidade que o espaço externo aos prédios pode e deve ser bem cuidado, pode e deve ser agradáveis, pode ter seu motivo de alegria para quem chega nele. Eu fui recentemente aqui a um espaço de universidade, muito bonito, um espaço físico, mas cheio de mato. Um ambiente que realmente de participação de pessoas que poderiam utilizar aquele espaço como um ambiente de lazer, mas não podia, porque não podia nem passar, porque podia ter uma cobra ali que escondesse. Então, nós não podemos criar espaço de natureza. Então, um espaço como aquele que eu vi ontem, com sombra, agradável, amplo, ventilado, devia ter um jardim bonito, com bancos, até para os estudantes que namorar ali dentro, é bastante agradável, né? Agora, ficar num ambiente que não tem visual agradável é extremamente ruim e não causa euforia nenhuma. Concluída? Ainda tem. Bom, a professora Juliana, ela é protagonista na construção do jardim. Inclusive o jardim, o formato do jardim, o desenho, o layout do jardim, patenteado, nesse caso, patenteado como algo inédito construído. E nós não vamos deixar que o jardim, toda a estrutura da universidade, da UFPE, esteja dessa forma. Não só isso, nós também pretendemos
construir, melhorar esse auditório, ampliando, se for possível economicamente, e interferir na construção, na sede em Vitória e em Caruaru, ao qual já temos o espaço do terreno. Tá? Então, o dinheiro do sindicato é o dinheiro dos professores, que deve ser utilizado para a luta política e também para melhor conforto e melhor estrutura dos professores. É assim que nós, da Chapa 2, entendemos. Então, quando se eleito, nós tentaremos, ao máximo possível, o melhoramento da estrutura da sede, do CAP e do CAA, em que, no CAP e do CAA, o espaço físico, o terreno, já foi acordado e está em processo de organização junto às questões burocráticas da universidade para a atuação do cidadão. Tá? Então isso nós vamos mudar. Vamos melhorar a infraestrutura da sede. Tá? A sede tem vazamento e assim sucessivamente. Só ir lá. Isso a gente vai tentar ver. Professor, a chapa 1 tem 5 minutos para responder a mesma pergunta. O sindicato deve primeiro pesar pelas relações humanas, mesmo que tenhamos as nossas diferenças, as nossas divergências políticas, nossos credos, mas antes de qualquer coisa somos humanos. E as relações humanas, elas devem ser tratadas de maneira respeitosa, com compromisso. E para isso, Juliana, com certeza tem um ambiente aconchegante, um ambiente onde o professor que chega aqui se sinta acolhido, recebido bem, faz parte também da nossa luta sindical. E é por isso que sim, nós vamos manter um jardim bonito, não só o jardim, mas como toda a infraestrutura da sede da UFEP como das demais. Né? Primeiro pensar dentro do sindicato, a gente também tem que pensar na questão estrutural. Né? O ambiente que o professor chegou aqui hoje, por exemplo, um dos professores me questionou sobre a possibilidade da manutenção de um computador e uma impressora, que às vezes ele chega com um problema para, não, claro que ele vai imprimir esse trabalho, mas um documento uma coisa ou outra. E isso a gente vai resgatar também. Uma sala de convivência é muito importante. Eu chego na UFEP e lá tem uma sala enorme. E lá se tornou ponto de encontro de muitos professores. Né? Então esse momento também vamos resgatar. Porque essa diversidade e essas relações humanas, elas devem ser trabalhadas e vivenciadas. Né? Também na nossa proposta 12, organização dos grupos de trabalho. E claro, vamos resgatar os grupos de trabalho ligados ao lanche, carrega, GPPFS. Aqui a gente tem um GT muito forte, que é o da seguridade, que é dos aposentados. O GT Políticas Educacionais, que nesse momento, brevemente, esse GT tem muito trabalho pela frente, como que vem se desenhando no cenário, tá certo? E também vamos promover atividades culturais como forma de aproximar a categoria da nossa ação sindical. E o jardim faz parte da arte, né? O jardim, ele traz, ele congrega nas relações humanas. Quem não gosta aqui, ele traz um ambiente acolhedor, um ambiente bonito. Então, essa sua reivindicação, ela procede e, claro, que também nós iremos defender isso. Porque, antes de qualquer coisa, para estarmos na luta bem, precisamos estar bem conosco. E para estarmos bem conosco, precisamos trabalhar a nossa individualidade, a nossa subjetividade. Né? Então, nesse sentido, nós vamos prezar por organizar uma área do FEP que receba bem os professores, que seja acolhedora, que todos nós venhamos aqui para discutir, para debater questões políticas, sim, mas também num ambiente que nos receba calorosamente. Claro, é uma concepção do sindicato que a gente está discutindo. Então, essa ideia da concepção, o sindicato tem que ser sim um lugar de encontro. É importante que o sindicato seja reconhecido como seja referência para os professores. Eu acho que isso há uma crise de legitimidade e também do UFEP que a gente precisa pensar em combatê-la. Os professores, há uma mudança muito grande do perfil dos professores, né? Muitos professores entrando recentemente
recentemente na universidade, inclusive, e muitos deles não se sindicalizaram porque não reconheceram, não viram nada FEP como uma referência. E acho que é importante a gente resgatar também esse espaço. Claro, a gente sabe que a UFEP não é parede, a UFEP não é auditório, a UFEP não é uma sala, mas a UFEP, essas coisas também formatam as relações sociais e a gente precisa cuidar delas. Precisamos sim nos departamentos. Eu estou dizendo, claro, que a gente precisa publicizar o debate, senão o debate no subterrâneo é um debate do ato. Então, quando diz que me diz, precisa ir nos departamentos, promover, por exemplo, ciclos de cinema, ciclos de debate. A gente fez um debate muito rico quarta-feira, né, sobre a previdência no CCSA, levar esse debate para outros, conversar abertamente, publicamente sobre os problemas. E não conversar nos bastidores, não conversar apenas nos bastidores, no colchado. E é preciso pensar sempre tudo isso ligado a uma política sim macroeconômica. Quem erra na análise, erra na ação política. Quem não tem o norte, não tem nada na análise macro, não consegue acertar no micro, defende uma coisa no governo federal e defende outra coisa, por exemplo, na prefeitura do Recife. Isso é muito claro, isso é muito evidente. A gente precisa ter um norte sim, senão a gente despolitiza o debate. Acho que os espaços humanos são importantes, inclusive como conhecimento. Muito obrigada. Vamos sortear a última pergunta. Última pergunta do bloco. Não tem nada escrito. Última pergunta. É do professor Sérgio Sete, do SIM. Pergunta: o que vocês acham da atual administração da UFEP? Obrigada aos professores da UFPE. Repetindo: o que vocês acham da atual administração da UFPE? Conforme as regras, quem responde primeiro agora é a chapa 1. Vocês têm 5 minutos para responder a pergunta. É uma pergunta assim. Primeiro, eu acho que é óbvio que eu tenho opinião pessoal sobre a atual gestão, mas a instituição do FEP não tem que estar. Ela tem que dialogar com a reitoria, dialogar com o partido, dialogar com governos, mas não se submeter a nenhum desses delas, enfim, não tem, a FEP não tem que achar ou deixar de achar nada nesse primeiro, sabe, a priori sobre a administração da UFPE. É importante a gente frisar essa autonomia, a autonomia do sindicato frente à reitoria. Óbvio que há um diálogo institucional que é importante e tem que acontecer, mas a gente não pode, de fato, achar que assim, a priori nós apoiamos ou a priori nós criticamos. Isso não existe. Acho que tem acertos, tem construções que são feitas que tem acertos e tem erros. A gente precisa, de fato, ter um diálogo institucional. Acho que essa é a lógica do sindicato. A gente defende a autonomia prática do sindicato. É isso. A gente não pode ter uma submissão a partir. Acho que ficou aqui muito uma tentativa muito explícita da criação de um bicho-papão secretário, que seria, que não dialoga, que não é isso, não tem o menor sentido na realidade. Eu acho que a gente precisa ter clareza e ter muita, enfim, seriedade, né, responsabilidade até, né, nesse debate para dizer que, olha, não é isso, há bandeiras históricas e o compromisso da chapa 1 não é um compromisso com o partido A ou com o partido B, sabe? Nem é um compromisso com a reitoria, nem é um compromisso com a universidade pública gratuita, sabe? De qualidade socialmente referendada e laica. Esse é o nosso compromisso. Sabe? Quando a reitoria tiver ombrear conosco nessa luta, nós vamos estar junto com a reitoria, sem problema nenhum. Agora, quando a reitoria tiver alguma postura, enfim, que a gente entenda que vem de encontro a essas bandeiras históricas do sindicato, nós vamos combater nesse ponto, sabe? Eu acho que esse diálogo institucional é normal, não tem problema, não tem
sectarismo, enfim. Acho que a gente fala muito de sectarismo e eu fico pensando nisso. As gestões passam, as gestões da reitoria, as gestões do governo, as gestões passam e os sindicatos ficam. Eu acho que a gente precisa ter muita clareza disso. Qual é o nosso compromisso? Nosso compromisso é um compromisso histórico com a classe trabalhadora. Nosso compromisso não é um compromisso de gestão de 2 anos, enfim, um acordo de governabilidade limitado. Nosso compromisso são as maneiras históricas que estão colocadas. A gente entende que a universidade precisa ser pública, gratuita. Se por um acaso a reitoria não tiver nessa luta, nós vamos combatê-la. Mas se ela tiver nessa luta, nós vamos unir forças. Eu acho que não tem mistério contra isso. Em muitos momentos a gente une forças, sim, com a reitoria. Sabe? Em outros momentos não. Eu acho que isso é normal. O diálogo são instituições diferentes que precisam dialogar com respeito, com lealdade, inclusive, com franqueza, né? Mas a gente precisa, porque não dá a gente ficar construir uma reitoria, por exemplo, passar 4 anos numa reitoria, sair um mês antes e dizer que não fez parte. Esse tipo de prática não é a prática do nosso grupo, nunca foi a prática do nosso grupo. De construir e depois dizer que justamente quando a gente fala de responsabilidade, para que responsabilidade? Responsabilidade do que fez, né? Se passei 4 anos dentro de uma chapa, como é que eu vi uma gestão, eu saio faltando um mês e só vejo defeito? Eu passo 2 anos dentro de uma gestão, saio faltando um mês, deixo o trabalhador sem receber e falo que não tem nenhum compromisso nenhum. Eu acho que essa responsabilidade que vai ver, essa lealdade que tem que haver no diálogo. Então assim, é uma concepção do sindicato. Mais importante do que a gente pontuar a prática A, a prática B, o que a gente vai fazer amanhã se a luz queimar, o que a gente vai fazer amanhã se não é isso. É defender o patrimônio, é importante. Defender o patrimônio é ter, por exemplo, quando a gente fala, o grande patrimônio são os professores. Os professores têm que se reconhecer na UFER. Há uma crise de legitimidade da UFER também, porque muitos professores se desgostaram com o trato com o patrimônio financeiro, o patrimônio material que foi feito com a UFER. Isso precisa ser resolvido, isso não é revanchismo. A gente não pode varrer para debaixo do tapete. O que foi feito, uma auditoria, perguntas que ficaram sem responder, que precisam ser respondidas. De por que a UFER, a gente também, a nossa relação com a administração da UFER não pode ser pagar viagem para Caruaru e para o reitor. Esse não é a função do sindicato, isso precisa ficar claro também. Obrigada, professor. Chapa 2. Tem 5 minutos para responder a mesma pergunta. Bom, antes que aqui tem algumas diferenças em relação à chapa 1. A UFEC, como instituição, não tem que achar nada da reitoria, não. Nós achamos que tem que achar. Nós temos que ser críticos e autônomos, independentes. Se eu não fizer isso, vou dizer que a reitoria está errando tal e qual ponto, eu não estou fazendo o papel de defesa do interesse da universidade e muito menos do interesse dos professores. Nós vamos lutar junto à reitoria para melhorar, com certeza, a infraestrutura para a atividade da docência e extensão de pesquisa. É obrigação do sindicato. Outra questão, vamos defender a democracia aqui, vamos exigir que a universidade seja democrática. Por exemplo, o que é importante a democracia? Porque quando nós temos uma composição da democracia e da sociedade, se a universidade assume, sai alguém, depois não concorda mais com aquele posicionamento, ele tem que sair daí, ele tem que fazer a crítica que ele achava de fazer. Isso faz parte da vida democrática. Eu nunca critiquei que alguém saiu do governo lá, eu sei que é escrito. É claro, se sair é porque não concordou mais. Não concordou mais com críticas. Que deve ser feita para que a comunidade tome conhecimento das diferenças. Isso é extremamente importante. Porque aqui não tem duas questões distintas. Eu estou colocando aqui como posições da chave. Eu não vou colocar aqui quais são as minhas posições. As minhas posições são minhas. Eu vou discutir na hora com o colegiado da diretoria. Vou discutir com o colegiado do Conselho de Administração. E vou discutir aqui nas assembleias. E vou deixar muito claro qual é a minha posição. Se eu perder, em qualquer fórum, eu vou defender aquela posição que é majoritária. Eu quero que defender o que ganhou para a atividade. Foi sempre assim. Eu sempre aqui tive esse comportamento. Porque o que eu defendi sempre
nós vamos adiante. E é nesse sentido que eu vou colocar que vai ter que ter punição frente à reitoria. Nós não podemos ser braço da reitoria carente. Não podemos ser instrumento da reitoria, nem de partido, nem de grupo político. Isso é carente. Mas nós temos que ser críticos e temos que ser responsáveis, entendendo que é papel da direção do sindicato ouvir os professores, defender aquilo que é melhor para a categoria docente. E em seguida articular com a sociedade para ver se esse funcionamento também é o interesse da sociedade e chamar a sociedade para lutar junto com os professores que estão dentro da universidade. Eu vou passar aqui agora para o Augusto. Professor, a auditoria que foi comprada contra uma gestão anterior está na justiça. A auditoria está lá na justiça. Vai dar um ônus a um sindicato de algumas dezenas de milhares de reais. Não entre nesse mérito, porque se o senhor quisesse entrar nesse mérito, o senhor tinha assinado, feito baixo assinado ou contratado um advogado para tal, coisa que o senhor não fez. O senhor não acusou, então não acuse ninguém sem prova, professor, porque o ônus da prova é quem acusa. O senhor não tem prova, não tem nenhuma robustez na sua acusação, então tenha cuidado, porque a juíza chamou o presidente atual de leviano, então não quer ser chamado pela juíza também de leviano. Então nós teremos uma postura autônoma em relação à reitoria. Entretanto, respeitaremos o ato democrático e legítimo que foi a democracia da eleição. Não estimularemos a ausência de diálogo. É isso que a gente quer, tá? Respeitar a democracia. O reitor foi eleito democraticamente, ou participou do momento eleitoral. Então tenha cuidado para fazer suas colocações, porque isso não é real, isso não é a verdade que o senhor falou. Então tenha muito cuidado, professor. Obrigada, professor. Então nós concluímos o segundo bloco e assim os blocos de perguntas e vamos abrir agora para que os candidatos possam fazer as suas considerações finais. Eu vou sortear a primeira chapa a fazer as suas considerações finais. Cada uma terá 3 minutos. Chapa 2. Tem 3 minutos para fazer as considerações finais. Bom, nós agradecemos a participação do professor Renato, representante da Chapa 1, do professor Regiano, agradecemos os colegas aqui presentes, agradecemos a participação dos colegas da Ação Acadêmica de Vitória, e sabemos a dificuldade dessa chuva. Agradecemos a participação do auditório, pena que dos professores que ontem nós não fizemos o debate e não estavam os professores do CA para ouvir e realizar e dialogar com o debate, dialogar conosco em relação à diferença das ideias. A DUFEP, a chapa democrática plural e educativa, quer, no fundo, respeita os posicionamentos divergentes, mas quer o diálogo. É o diálogo com todos os professores, com todos os movimentos e com tudo que aqui representa São Luís. É um sindicato de 37 anos de história, tá? É um sindicato que é respeitado nos eventos nacionais. Então nós não podemos retirar esse respeito e essa legitimidade da UFEP. Então isso é que a gente quer reativar novamente. Quer reativar o diálogo na base, quer reativar a legitimidade da UFEP, respeitamos os posicionamentos dos colegas da chapa, mas discordamos de muitos posicionamentos. E isso, a decisão será dos professores no dia 7 e 8 desse ano. Então, entendo, respeito, mas não concordo. Então, é isso que nós queremos no debate democrático brasileiro. Queremos uma UFEP de respeito, que debata e que tenha posicionamento. Não fique em cima do muro como um sindicato nacional, mas que se posicione na conjuntura nacional, na conjuntura local. Tá? E é isso que nós queremos. Queremos uma UFEP com posicionamento, queremos uma UFEP combativa, firme, plural e democrática. É isso que representa a pluralidade, é isso que representa a democracia e é isso que representa o combate. Passo a palavra para o professor para concluir e agradecemos a todos. Bom, resta um pouco tempo para agradecer e dizer o seguinte:
Nós queremos daqui para frente, uma vez das eleitas, que esse auditório esteja sempre cheio para o debate de ideias. O debate de ideias constrói a unidade. Não tem outro caminho. Temos que entender que vai ter diferença, divergência, até antagonismo, o que é natural na construção da democracia. Mas nós temos que aprender a fazer isso. E somente praticando o debate cotidiano aqui nesse local. E vamos entender que tem vários fóruns de debate. Vai virar no departamento agora. Os fóruns de decisões serão a Assembleia, o Conselho de Representantes, a diretoria, vai ser aquele órgão executivo das deliberações desses dois colegiados. Nós temos a certeza que nós temos muita gente aqui no futuro debatendo. Obrigada, professor. Chapa 1. Agradeço a todos e a todas que vieram. Acho que é importante a gente ter conseguido, nesse espaço democrático de debate, conseguir explicitar a diferença de concepção de sindicato. Acho que essa é a discussão. Acho que quem erra na leitura macro, erra na ação política do cotidiano. A gente precisa de ter leitura para a gente ter norte na nossa ação. Isso que dá esse norte, são as bandeiras históricas. Não pode ser a lógica da conveniência, não pode ser a lógica do momento, do interesse partidário, enfim. Porque a gente precisa de um sindicato autônomo que permaneça autônomo caso a dia uma venha a ser conduzida pelo Senado. Porque a luta não acaba, a luta não começou dia 17, a gente tem clareza disso, não começou dia 17 de abril, e a luta não vai acabar. A democracia não é algo finalizável. Na verdade, a democracia é uma construção constante. A gente precisa construir sempre essa democracia e acho que o sindicato tem um papel importantíssimo nisso. E a gente precisa enfrentar a crise de legitimidade que o sindicato vive. Claro, temos que ter crítica, não tem problema nenhum para as críticas, por exemplo, ao antes, quando se faz críticas aqui. Só que agora, da mesma forma, a gente precisa saber criticar e aceitar. Não pode ser, então a gente pode criticar o sindicato, mas não pode criticar o governo anterior. A gente precisa saber limitar isso. O papel do sindicato não é esse. O papel do sindicato é defender a universidade pública, gratuita, socialmente referendada, que é o interesse da classe trabalhadora. Sabe? E é para isso que o sindicato existe. Essa é a existência do sindicato, não pode se transformar em comitê eleitoral de partido, para prefeitura, para vereador, enfim. Acho que é essa clareza, essa independência que a gente tem que manter sempre no sindicato, é uma das bandeiras que a gente vem fazendo. Tá? Importante ter lado. O sindicato tem nada. A gente denuncia que há um golpe, a gente denuncia que há uma ruptura democrática e ataques aos trabalhadores. E o nosso lado é muito claro. Não é essa ideia de não ter postura clara. Como não? O nosso lado é em defesa da universidade pública, historicamente construída para a gente, na verdade, como um projeto ainda, que nunca foi consolidada como a gente sonha que ela seja. Uma universidade, a gente tem um ataque frontal à liberdade de cátedra hoje em dia, com PLs que querem, por exemplo, distinguir temáticas da universidade, e o sindicato precisa ser uma trincheira nessa pluralidade. Isso não pode ser só no discurso, tem que ser na prática. Esses debates têm que entrar. A universidade precisa, os professores precisam reconhecer o sindicato como seu. Eu acho que esse é o desafio, que a gente tem clareza que não são só 10 professores que compõem a chapa que vão dar conta desse desafio. A gente precisa sim trazer, aproximar os professores, os movimentos, os estudantes, os técnicos da UFEB, e assim a gente vai fortalecer e construir uma UFEB atenta e forte e unida para os desafios que vêm pela frente. Obrigado. Assim nós concluímos todas as etapas estabelecidas pela Comissão Eleitoral para este debate. Em nome da UFEB, eu agradeço e parabenizo as chapas que debateram e nós finalizamos assim este debate. Informamos que na segunda-feira haverá um terceiro debate no CAV, no Centro Acadêmico de Vitória. Obrigada.